para o Mundial, mas aqui numa outra perspectiva, porque Erling Haaland é uma das estrelas deste Mundial, mas também das redes sociais, mesmo sem intervenção direta. Dois dos vídeos que estão a fazer furor neste momento são de uma modelo sueca que, depois de vários comentários a dar conta de semelhanças físicas com Haaland, acabou por fazer imitações do avançado norueguês. Estes momentos tornaram-se sucessos imediatos, de tal forma que até Kylian Mbappé comentou a publicação da modelo. Julia Gropp já tinha brincado com as semelhanças com Haaland em vídeos anteriores e o jogador do Manchester City também já reagiu de forma bem humorada. Este é um dos vídeos que está então a fazer furor nas redes sociais, mas há outro vídeo viral com Haaland, este feito com recurso à inteligência artificial. O craque norueguês aparece num restaurante junto a um espelho e assusta-se ao ver a própria imagem. O vídeo correu o mundo, mas o original não é com Haaland. Esta é apenas uma versão alterada e são vídeos muito curiosos, Zé. Isto mostra que hoje em dia uma estrela de futebol também o é nas redes sociais. As redes acabam por alavancar muito aquilo que também é a carreira de um jogador. Zé. Ai, desculpa. Era para ti. Não percebi a pergunta. Sim, claro, então é uma figura planetária, é um dos maiores pontas de lança da atualidade, um jogador fantástico. Esteve em Posil no último jogo da fase de grupos para aparecer com força agora nos 16 de final. Não foi só ele. Odegaard, Charlotte, ficaram todos bem. Mas, olha, se calhar aquilo que Roberto Martínez, olhando para a ambição com que encarou o jogo com a Colômbia, provavelmente poderia ter feito, gerir a condição física da equipa principal. Mas ok, o que está feito está. No caso de Haaland, claro, é uma grande figura e realmente há aqui uma semelhança física absolutamente impressionante. Agora gostaríamos de ver o seu sósia a dar uns toques na bola para ver se também tem um bom pé esquerdo como o Haaland. Pedro, este também é o lado mais leve, mais engraçado de competições planetárias, como é o caso do Mundial. E muita gente a faturar com estes vídeos, importa esclarecer isso, não é? E não são eles. Mas realço o fair play do Haaland e a forma como reagiu a isto. E ele, que é demolidor dentro do campo, eu nem sei bem fazer esta coisa da cabeça, parece quase o pombo do Tottenham a correr. E portanto, diverte-nos, isso é o mais importante também em tempo de Mundial. Concordas, Gonçalo? E já agora, o facto de também ter merecido a própria reação do jogador, não é? Que respondeu de forma bem humorada e não só ele. E bem, porque ali a imitação está muito bem feita. Não sei se a modelo na sua área tem o mesmo valor de mercado que o Haaland. Agora tem um bocadinho mais de valor de mercado. Agora tem um bocadinho mais, não é? Mas a realidade é que o Haaland é um daqueles jogadores, e eu recordo-me perfeitamente da crítica inicial quando ele chega ao City, ter apontado, mas o que é isto? Este jogador é um escadote de jogar nesta ideia do Guardiola. Isto não faz qualquer sentido, quer dizer, um Pinheiro, um jogador desgarrado, daquela que é a ideia do jogo. E de repente as coisas transformaram-se para o próprio Guardiola, que também evoluiu no seu jogo, passou a apostar num ponta de lança mais fixo, mas tornou este Viking absolutamente incrível naquilo que ele traz ao jogo. É daqueles jogadores que verdadeiramente ainda conseguem resolver jogos sozinho. E a verdade é essa, porque estamos a falar de alguém que tem a possibilidade de, seja numa seleção, seja num jogo da sua equipa, resolver um jogo sozinho. Muito bem, vamos agora voltar já ao Benfica com o reforço que está prestes a ser confirmado. Clément Lenglet chega ao Benfica a custo zero. O Jornal Record explica hoje os detalhes da transferência do central francês, que chegou ontem a Portugal para assinar pelo Benfica. O sucessor de Otamendi chega à luz por empréstimo do Atlético de Madrid, mas com uma cláusula de compra obrigatória no próximo verão. Nessa altura, o internacional francês vai rescindir contrato com o clube espanhol e assinar a título definitivo com o Benfica. Ainda de acordo com o Record, esta é uma forma de salvaguardar o lado do central
central canhoto, de 31 anos, é que Lenglet tinha contrato com o Atlético de Madrid até 2028 e assim fica garantido com uma ligação contratual até 2029. O clube espanhol fica com uma percentagem de uma futura venda e liberta-se de um salário elevado. Lenglet não contava para Diego Simeone e é, por outro lado, um desejo antigo de Marco Silva, que já o tinha tentado contratar quando treinava o Fulham. Sabendo-se, Pedro, agora dos valores que estão envolvidos, ou a falta deles, no fundo, os modelos deste negócio, torna-se ainda uma contratação mais bem conseguida por parte do Benfica. Ele ganhava 7 milhões. E, portanto, esta foi a forma, creio, do Atlético de Madrid ainda participar no primeiro ano. A nível salarial. A nível salarial. Mas já está tudo assinado, ele tem um contrato de mais 2 anos, que já está com a data de julho de 2027. Portanto, ele na prática é jogador do Benfica até 2029. Não há forma de fugir a isto. Agora, em termos burocráticos e em termos oficiais, ele está cedido por uma temporada. Em Espanha não há as limitações que nós temos em relação às cedências, sendo que a minha expectativa é perceber. O Otamendi ganhava 2 milhões de prémio no último ano, mais 4 de salários, estamos a falar de brutos. Este jogador ganhava 7 no Atlético de Madrid. Eu não creio que ele venha perder dinheiro e, portanto, teve que se encontrar aqui uma forma disto casar. O Atlético fez o desconto, zerou. Porquê? Porque precisamente tinha um contrato de mais 2 anos e não 3 com o jogador. Poupa 14 milhões de euros, que não serão bem 14 porque tem que participar este ano, mas ajuda no fair play financeiro junto da Liga Espanhola, que é muito exigente em relação a esta matéria. E, portanto, creio que ele estará no teto dos jogadores mais bem pagos do Benfica. E sabe-se também, Gonçalo, e já aqui falámos muito nas últimas horas sobre características de Lenglet versus características de Otamendi, já se percebe que são jogadores diferentes em alguns aspectos. Achas que o Benfica fica a ganhar ou a perder com esta mudança? Não consigo. Não fica a perder, isso é. Troca por troca não fica a perder. Agora, se fica a ganhar ou não, depende depois do rendimento do jogador. Ou seja, eu, à partida, não consigo dizer que tenha ficado a perder. Até porque o próprio Otamendi começou a perder. Ou seja, aquilo que era a sua performance foi de mais a menos. É normal. Mas, nem titular é da seleção argentina. Pronto. Portanto, é normal que isso aconteça. Foi perdendo alguma capacidade de intervenção. E acho que o Lenglet vai trazer coisas que são úteis àquela que é, por exemplo, o Otamendi exigia mais o jogador que estava a jogar ao seu lado. Ou seja, tinha que ter muito mais, era um jogador que tinha que ser muito mais desperto, muito mais vivo àquilo que o Otamendi tomava como decisão, para saber se tinha que dar 3 ou 4 passos atrás ou se tinha ele que avançar ou guardar a sua posição. Acho que o Lenglet, nessa circunstância, é mais certinho, digamos assim, a guardar a sua posição. E, portanto, vai facilitar, de certa forma, a vida a quem jogar ao lado dele. Mas depois, se essa parceria vai resultar melhor ou não do que com o Otamendi, depende. Porque o Otamendi, por exemplo, muitas vezes fazia aquilo que parecia que era pouco sensato, mas era um catalisador, porque chegava à frente com aquele pé bem levantado, tirava a bola e aquela impetuosidade também às vezes ajudava a que os companheiros acordassem. Isso é uma vantagem, como é óbvio, mas obviamente que isto não vai lá só no grito. E acho que o Lenglet não vai deixar de ser um role model também, no sentido de dar ao jogo. Acho que na construção com bola, nessa perspectiva, sim, eventualmente vai ficar mais forte o Benfica, mas obviamente que eu também olho para um central com a sua maior característica e principal, e a mais importante é saber defender bem. Portanto, nesse capítulo, o facto daquilo que eu disse ontem, ir menos vezes ao chão, menos à queima, pode ser uma vantagem. Mas depende, num jogo coletivo, o que é que os companheiros também fazem com isso. Se ele estiver em contenção, se a ajuda não chegar, não adianta estar em contenção. Mais vale então com o Otamendi, como ia, dava uma virada e acabava, se era falta, e acabava ali o jogo. Zé, o Benfica faz um bom negócio, pesando a vertente desportiva e financeira que está associada a este negócio. Ele ganhava muito dinheiro no Atlético de Madrid. Eu acho que a informação que tenho é que eram 8 e não 7, mas ok, é irrelevante, é muito dinheiro, 7 ou 8 milhões. Obviamente que vai ser um jogador que está no plafond máximo. Resta saber também se esse plafond máximo, entretanto, não foi
acomodado para um limite superior. Não me estou a referir apenas a Longley. Estou-me a referir a contratações que foram feitas na época passada, mas fundamentalmente estamos a falar de um jogador com predicados, com qualidade, que evidentemente vem acrescentar ao Benfica e vem acrescentar ao campeonato português. É um jogador que tem uma carreira em clubes de nomeada, estava num grande clube, na Liga Espanhola, com enorme concorrência. O facto de ter sido utilizado em 20 e tal jogos não lhe retira qualidade. É um jogador que trata bem a bola, um pé esquerdo muito bom, coloca a bola no passe médio e longo com qualidade, um jogador pausado. É um jogador completamente diferente de Otamendi, nem tem o ímpeto de Otamendi, é um jogador mais, vamos dizer, mais contido, mas é um jogador mais alto que o Otamendi, tem mais 4 centímetros, não estou em erro, 1,86 m, é um jogador que não tem o perfil de liderança de Otamendi, porque está habituado na sua carreira, não foi muitas vezes o patrão, o boss, foi mais lugar-tenente de grandes jogadores. É bom não esquecer esse pormenor. Portanto, nós estamos a falar de um jogador qualquer, portanto eu acho que é sem dúvida nenhuma uma excelente aquisição que o Benfica, em silêncio, lá está, fez para melhorar o plantel depois da saída de um jogador tão carismático e tão marcante como Otamendi. Já está regresso ao mercado now. O Paraguai eliminou de forma surpreendente a Alemanha do Campeonato do Mundo nos penaltis. Em Assunção, capital do país sul-americano, foi feita a festa com este triunfo histórico perante os tetracampeões do mundo. Eufóricos, os adeptos paraguaios celebraram a passagem aos oitavos de final do Mundial. O Paraguai começou a vencer a Alemanha com um golo de Julio Enciso na primeira parte. A resposta alemã surgiu no segundo tempo, com um golo de cabeça de Kai Havertz. O jogo acabou por ir para prolongamento, mas manteve-se o empate. Nos penaltis, o Paraguai foi mais forte, venceu por 4-3 e fez a festa. A seleção sul-americana vai agora defrontar o vencedor do França-Suécia nos oitavos de final do Mundial. E o Presidente da República do Paraguai decretou feriado nacional nesta terça-feira, depois da vitória sobre a Alemanha nos penaltis. A possibilidade tinha sido admitida antes do encontro e Santiago Penha não faltou à palavra. A legislação do país permite que o Poder Executivo decrete até 3 feriados adicionais, pelo que o Presidente assinou o documento sob justificação de ser comemorado o que chama de triunfo épico sobre uma tetracampeã mundial. Ainda acrescentou uma publicação nas redes sociais com uma frase que faz lembrar o que disse Éder depois do Campeonato Europeu de 2016, conquistado por Portugal. Entretanto, há um vídeo que está a tornar-se viral, retrata o momento num café cheio de paraguaios, em que a televisão entra em modo de suspensão, precisamente no penalti decisivo. O problema é que no remate de Canele, alguém desliga mesmo a televisão para pânico e confusão de todos os clientes. Quando a emissão retoma, é já com festejos da seleção paraguaia e aí sim há uma explosão de alegria por parte destes adeptos paraguaios. Pedro, fica aqui o aviso para Portugal. Já estamos carregados de avisos, empatamos com o Congo, já não nos lembramos, já nem falo da Colômbia. O Paraguai é uma seleção muito inferior à Croácia no plano teórico. O Paraguai é um conjunto de jogadores do Palmeiras, do Atlético Mineiro, do São Paulo, do Brasileirão. Uma série deles. E alguns deles não titulares. Tem um jogador top, que é o seu capitão, Gustavo Gomes, que não vingou a Itália. Olha, no Milan. O Milan comprou e depois não jogou e o Palmeiras foi resgatá-lo. E é o capitão hoje do Palmeiras. Mas o Maurício, por exemplo, é um suplente de Abel, entrou ontem. Mais jogadores que jogam Sanabria, uma série deles, portanto não é uma seleção top. Ontem eu não conhecia o guarda-redes, confesso, fiquei maravilhado, mas foi só um jogo e um jogo que todos podemos ter muito acima. Eu não me esqueço que o Paraguai levou 4 secos no primeiro jogo do Mundial dos Estados Unidos. É este Paraguai, o mesmo Paraguai, e portanto há aqui uma coisa que acho que podemos concluir: a Alemanha está muito longe e há muito tempo daquilo que foi o esplendor de 2014 no Brasil. Rússia, Qatar e agora foi muito aquém das expectativas. Creio que vamos estar a assistir à mudança de ciclo, mais um, e provavelmente à entrada de Jürgen Klopp, que é o mais falado e o mais desejado para selecionador germânico.
e eu creio que é um paradigma novo, mas mais do que enaltecer o trabalho do Paraguai, que foi muito, tem um jogador muito interessante que é Enciso, mas a Alemanha fica a dever muito a si daquilo que é o seu futebol e o seu treinador, na minha perspectiva, Nagelsmann, um desastre na forma como aborda os jogos, comodista, quando o Sané, aos dias de hoje, que passeou na Turquia, ainda é um indiscutível, eu acho que está tudo dito sobre a Alemanha. Feliz pelo Paraguai e por perceber que o futebol é mesmo isto. O Paraguai só está aqui porque houve alargamento, porque senão não tinha chegado para se qualificar para o Mundial. Se fosse como os outros Mundiais, o Paraguai não vinha ao Mundial. E, portanto, isto mostra que chegados aqui tudo é possível. E, portanto, é interessante olhar para a ascensão e vou ficar atento onde é que este guarda-redes, que ganha $4.000 por mês, onde é que este guarda-redes vai parar na Europa. Sendo que hoje, Gonçalo, já falou até Bernardo Silva, falou sobre a questão das seleções europeias, disse que até podia haver uma vantagem em Portugal jogar com uma seleção europeia porque tinha um estilo de jogo mais próximo daquele que é o português, mas disse também outra coisa, disse que prefere jogar na zona central, um pouco à imagem de João Félix, que ontem também disse que preferia jogar atrás do ponta-de-lança, sendo esse ponta-de-lança Cristiano Ronaldo. Achas que também está aqui a tentar reservar um lugar onde se sente mais confortável? Não sei. Sempre estou a dizer, eu estava a falar dos guarda-redes. Acho que vai ser um Gamarra, também Paraguai. O guarda-redes também não conhecia mal. Eu olho para esta seleção. O Gamarra era central. O Bernardo Silva tem uma grande vantagem, mas uma grande vantagem. É que está soltinho, sem ter jogado e, portanto, acaba por, do ponto de vista físico, tem essa vantagem. Agora, ele diz uma coisa que, para mim, eu concordo em absoluto com as palavras dele. Adorava que Portugal criasse uma filosofia própria. E a realidade é que, quando nós estamos a falar de 4 anos sem fechar um ciclo, ou seja, com o mesmo lote de jogadores, com a mesma base, porque às vezes há selecionadores que são obrigados a fazer aqui muitas alterações, muitos jogadores. Agora, existiram 4 anos com o mesmo lote de jogadores, mais um, menos um. Eu também acredito que nos falta essa filosofia, apesar das dificuldades, eu concordo com ele, de dizer que todos os treinadores, aliás, todos os selecionadores têm essa preocupação de tentar replicar aquilo que aconteceu ou aquilo que acontece nos clubes em detrimento daquilo que acontece nas seleções. Por vezes consegue-se criar essa sinergia, agarrar aquilo que vem dos clubes para as seleções, mas nem sempre é fácil, porque os jogadores são todos diferentes nos seus registros e naquilo que lhes é pedido. Isso é tudo verdade, mas se as ideias do modelo de jogo forem muito claras, se o contrário fosse, ou melhor, se o contrário fosse impossível, nós não víamos seleções a jogar muito à bola com bola. Era impossível recriar isso. São as seleções fraquinhas, que são todos do mesmo clube, é que conseguiam replicar isso. Portanto, há muitos jogadores que, pronto, jogam quase todos do mesmo clube. Não acontece isso nas super seleções e, portanto... Tu achas que esse pensamento está correto? Do quê? Do que o Bernardo disse, de ter uma ideia... Filosofia. Uma filosofia... Não, eu acho que Portugal devia ter uma identidade mais própria. Acho que o treinador devia... Tipo Manchester City. Não é tipo City. Tipo, uns anos joga sem o Haaland, outro, como tu disseste há pouco, e agora vamos lá um ponta de lança alto e espadaúdo. E está tudo certo. Mas é que agora jogamos com 2 laterais. Não, agora jogamos com 4 centrais. Mas, ó Pedro, e as coisas vão mudando, Gonçalo. O futebol, o que eu aprecio mais no futebol é o dinamismo do futebol. Olha o Bernardo, deixa-me só dizer isto. Olha o Bernardo. Muitas vezes utilizado na ala, mas ele gosta e sente-se na praia, ele quase com medo de dizer ai, mas eu gosto de jogar é 6 ou 8. Não lhe custou nada, depois saiu ali a ferros. Saiu assim um bebê a ferro. Mas e qual é o mal de assumir isso? Depois que ajudava a seleção em qual é o mal de fosse assumir isso? Esta coisa de identidade é o que ganha. A seleção de 16 não tinha uma identidade, a seleção de há um ano que ganhou a Liga das Nações não tinha uma identidade. A identidade para mim é que ganha. A questão não é essa. Que ganha. Não, eu não concordo com isso por um simples motivo. A seleção nacional, face à qualidade dos jogadores que tem, isso é tem outro que ser engano. dominadora. Esse é um outro engano que andamos aqui meses e nós com uma grande responsabilidade dizer que temos os melhores jogadores do mundo. Mas isso já estás como o Martínez a dizer que é contraproducente dizer que... O que eu digo
Não, mas eu digo que defendo sempre isto. Há seleções muito melhores que a nossa, em termos individuais e de quantidade. Mas como é que se consegue dizer que é contraproducente? Se podemos ganhar, dizer que nós podemos ganhar. Se podemos ganhar, podemos ganhar. Mas como é que é Em contraproducente tardes muito dizer boas. isso? Porque nos últimos 8 ou 9 jogos em mundiais ganhamos um. Mas, ó Pedro, como é que é contraproducente dizer que é... Mas eles continuam a ser os melhores do mundo. Dizer que vamos ganhar, isso é contraproducente. Não é nada mau. Mas depois, analisar um jogo, não se Não é consegue. nada mau. Só se consegue dizer Eu só que as consigo coisas analisar foram o que bem feitas. vejo. É só o copo meio cheio. Eu só consigo analisar Não o há que vejo. erros Em 2 jogos coletivos, foi um desastre. Não há más decisões. E no terceiro foi Mas bater... porque você não diz isso? Tem que ser os jogadores a dizer. Mas eu não estou a falar de selecionador, estou a dar a minha opinião, que ela sabe Não, mas eu também estou a dar a minha, por isso é que eu acho que O tem homem que está a dar existir. as últimas. Tem que existir aqui, a meu ver, uma identidade mais própria. Agora, Temos que nós estar é mais continuamos dependentes a de achar, nós do que de terceiros. nós é continuamos a achar que Mas os nossos muito jogadores são os melhores do mundo naquelas Mas eu posições. acho que são. E depois olhamos para o Mundial e vemos, epá, este gajo é bom, Diz-me o este é melhor muito Ronaldo. bom, este médio centro é Então, mas muito vamos lá bom. por partes. Diz-me o melhor que o Ronaldo. Oh, Gonçalo, eu não vou entrar nessa Mas eu consigo fazer isso. Diz-me o melhor que o Ruben Dias. Ao dia de hoje, Diz-me o melhor. melhor que o Consegues, se calhar, Ruben Dias, dizer- eu sou qualquer central da França. Se formos jogador Se queres jogador essa a conversa. jogador, Não, jogador é são todos difícil. bons, são todos bons. Há é melhores. Não sei se me fiz entender. Mas tendo em conta esse Podem ganhar, histórico- podem. Mas tendo em Não conta concordo esse com histórico isso. não tão positivo Nós é que achamos que temos a melhor que o seleção Pedro do aqui mundo. realçou da seleção portuguesa em mundiais, aqui o facto de jogar com a Croácia, uma seleção que Portugal conhece bem, pode ser uma vantagem? Eu acho que é um jogo muito perigoso. Acho que a questão dos avisos, evidentemente, que não podem deixar de ser feitos. Como dizia o Pedro, já foram feitos há muito tempo, em relação ao Congo, e o que é facto é que fizemos o que fizemos com a Colômbia, ou não fizemos. Eu também partilho da opinião que a seleção não tem uma marca, não tem uma identidade, e acompanho o Gonçalo. Deste ponto de vista... Mas E desculpa interromper, há pouco tu disseste aquilo do Gamarra, depois eu queria dizer o Chilaver. Chilaver, ok. também Paraguai. Chilaver. O Gamarra também era paraguai. Sim, mas Chilaver na baliza. sim. Dizia o pior do selecionador antes do Era o que eu queria dizer, Um Chilaver. grande cobrador de livros, entre outras coisas. Mas onde é que eu queria chegar? O Manchester City pode jogar com Haaland, ou pode jogar sem um ponta de lança fixo, ou com 3 defesas, ou com um quarteto de 4, com uma linha de 4. Mas, quer dizer, a marca de Guardiola está lá, a impressão está lá, a forma de jogar está lá. Os apoios, o passe curto, enfim, circulação de bola, posse de bola, toda a gente sabe como é que joga o Manchester City, independentemente depois da fórmula que utiliza para lá chegar. No caso da seleção portuguesa, quer dizer, tirando a questão da posse de bola absolutamente improfícua, quer dizer, não temos mais nada para dizer que caracteriza a seleção portuguesa. Aí eu acompanho o Gonçalo e tenho falado nisso. Mas Realmente, é de agora, não é de agora. não é com o Roberto Martins, não, é praticamente desde que ele entrou. Não, mas mesmo antes. E os jogos pouco conseguidos que Mesmo fizeste, antes dele. e os jogos conseguidos que fizeste no Campeonato do Mundo, já tinhas feito com o Roberto Martins vários muito maus. No europeu. Muito maus. Com a Eslovénia, por exemplo, entre outros. Mas enfim, onde eu queria chegar é Rapidamente, aqui. O jogo com a Croácia é muito perigoso. É verdade que são duas equipas europeias, é verdade que têm ambas desgaste da temporada europeia, é verdade que sentem ambas o calor agora do Canadá, que vai ser a mesma coisa. Mas a questão é que o histórico que nós temos com a Croácia de 7 vitórias em 10 jogos não me descansa deste ponto de vista. Eu sei que a Croácia é especialista em campeonatos do mundo, sei que Portugal não é, antes pelo contrário, e estou muito preocupado com aquilo que vi. Mas obviamente que eu sei que Portugal tem mais do que categoria para ultrapassar a Croácia, e é esse é o meu desejo. Vamos e a minha continuar expectativa. certamente de olhos postos na seleção nacional. Obrigada, meus senhores, pela vossa presença neste mercado na alta.